O final de Blind Spot, ou Ponto Cego como conhecemos no Brasil, deixou muita gente confusa. No vídeo de hoje a gente vai recapitular algumas coisas, fazer algumas observações e definir o que realmente aconteceu com a Jane Doe no final da série. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e já começo dando um aviso de spoiler aqui no começo desse vídeo, porque afinal eu vou falar do final de Blind Spot. Então, obviamente, esse vídeo vai ter coisas e comentários sobre o final de Blind Spot. Então, se você ainda não assistiu, vai lá assistir, que a última temporada já está na Netflix. E se você já assistiu, continua aqui comigo até o final do vídeo para tentar entender o que realmente aconteceu. E se você também não assistiu e não liga pra spoiler, então vambora. Porque eu quero começar esse vídeo pelo final, né? O que realmente aconteceu com a Jane? Ela morreu mesmo? Será que ela morreu lá na Times Square e aquilo tudo foi uma alucinação? Ela lá com todo mundo reunido na mesa de jantar, todo mundo feliz? Ou ela realmente sobreviveu, teve aquele final feliz com todo mundo e aquilo foi só um pensamento de o que poderia ter acontecido com ela caso ela morresse, mas que na verdade ela tá viva junto com todo mundo e muito feliz. Quando a série acabou no ano passado, né, porque tava passando no canal lá dos Estados Unidos e eu fui assistindo episódio por episódio toda semana e vim trazendo análises pra vocês. E quando eu falei sobre esse último episódio, que foi o 11º, eu comentei que esse final ele ficou em aberto e que qualquer pessoa que assistisse podia escolher o seu final preferido. Porém, eu infelizmente estava errado, porque eu reassisti esse último episódio e vi que não podemos interpretar do jeito que a gente quer, porque tem uma resposta. Existe um final definido para Blind Spot. Duvida? Então fica comigo até o final do vídeo que você vai ver. E se por acaso esse final verdadeiro não te agradar, que é uma dessas duas opções que eu comentei, eu vou te dar uma terceira opção que talvez te traga um conforto e que pode ser interpretado dessa terceira forma também. Bom, vamos começar então dando uma recapitulada e lembrar tudo o que aconteceu ali nos últimos episódios pra gente ficar esperto aqui e poder comentar. Nos últimos episódios, a equipe estava procurando pela Ivy, que é a terrorista que estava com um carregamento de 30 bombas com zip, com o plano de apagar a memória de milhões de pessoas nos Estados Unidos. O FBI conseguiu recuperar 29 dessas bombas, só que a Ivy escapou com uma que ela usaria como uma espécie de amplificador, conseguindo um resultado bem catastrófico mesmo assim. Quando a Jane chegou nesse momento, ela foi surpreendida com uma das bombas sendo acionada, soltando o zip no ar. Na mesma hora, para proteger o Kurt, a Jane decidiu se sacrificar e passar por aquilo sozinha, o que, diga-se de passagem, dava para ela ter pelo menos tentado sair da sala e ela nem se esforçou, mas beleza. Eis que ela inala uma quantidade muito grande de zip, só que a Patterson, o nosso anjo sensato da série, conseguiu fazer um antídoto para que a Jane não morresse e nem perdesse a memória por completo. Ainda assim, a dose de antídoto era pequena e não foi o suficiente. A Jane começou a ter alucinações com o atenuante que essas pessoas que ela estava vendo acabaram ajudando ela a ir lembrando do plano da Ivy e também para encontrar a bomba lá no meio da Times Square. Quando eles chegaram lá, a Tasha como um gato pula em cima da Ivy e impede que ela use o detonador. Só que a bomba tinha um timer que começou a contagem com 10 minutos. Imediatamente, o Kurt pede para Tasha esvaziar toda a Times Square, tirar todas as pessoas inocentes de lá, o que levou mais ou menos uns 7 minutos. E que apesar de ter dado tempo de esvaziar toda uma praça lotada de gente com centenas de pessoas, não foi o suficiente para chegar a um esquadrão antibombas. Aliás, o esquadrão antibomba tinha que ter ido junto com a equipe, já que eles estavam cientes de que iam procurar uma bomba por lá. Enfim. Faltando apenas 30 segundos, a Patterson descobre qual fio da bomba cortar, ou melhor, quais fios. Os dois fios verdes ao mesmo tempo. Por algum motivo que eu ainda não entendo, o Kurt e a Jane decidem fechar os olhos e se beijar na hora do corte. Por ser uma série, é claro que deu certo e eles conseguiram desarmar. E é aí que a série se divide e é nesse ponto que eu queria chegar. Depois disso, a equipe entra lá no FBI, todo mundo é muito aplaudido, a Jane já tomou mais antídoto, eles tentaram se consolar de que não vão mais trabalhar no FBI, pensam no que eles vão fazer da vida, se despedem, muito emocionante. Momentos depois, tá todo mundo lá em volta de uma mesa, jantando, felizes, uma nova vida para todo mundo. A filha da Jane de volta, o Boston de volta, a filha da Tasha com o Reed já nasceu, tudo uma maravilha. Até que o Kurt se diz sortudo por todos estarem juntos, porque tanta coisa poderia ter dado errado e que em algum lugar nada daquilo estava acontecendo. E aí a Jane paralisa, corta de novo para Times Square e logo depois do corte dos fios, a Jane desmaia e morre na frente de todo mundo, deixando Kurt e toda a equipe devastados. O corpo dela é colocado dentro de um saco, que foi um paralelo ali com o início da série quando ela saiu de uma bolsa naquela mesma praça e depois corta de novo para Jane falando que ela estava bem. E aí, qual que é o final verdadeiro? Ela viva, todo mundo na mesa, todo mundo feliz e ela imaginando o que poderia ter acontecido, ou ela lá morta na praça e tudo aquilo foi uma alucinação da mente dela
dela antes de ela morrer de vez. Quer saber a resposta? Então você tem que deixar seu like e se inscrever nesse canal, senão você não vai saber. Se inscreve aqui e se você já for um inscrito ou uma inscrita, recomenda esse vídeo ou este canal como um todo para outras pessoas que você conhece que também gostam de séries. Estamos rumo aos 300 mil inscritos, que acabamos de chegar nos 200, e eu conto com a ajuda de vocês. Agora voltando a falar de Blind Spot, né? Eu queria muito dizer para vocês que os dois finais funcionam, que a gente pode escolher qual que a gente quiser, porque eu sei que muita gente gostou do final feliz, com a Jane reunida com todo mundo, que as coisas deram tudo certo. Mas infelizmente, gente, a Jane Doe morreu mesmo. Eu sei que é estranho algumas observações que algumas pessoas fizeram, tipo, por que deixariam o corpo dela lá jogado no meio da Times Square, né, dentro do saco lá que colocam o corpo das pessoas, e ficou lá jogado sozinho, não tinha ambulância, não tinha coisa da polícia, não tinha perícia, não tinha nada. Deixaram o corpo dela lá jogado sozinho de qualquer jeito. É esquisito, eu sei que é. Mas não é impossível. Diferente, por exemplo, de quando tá todo mundo lá no jantar, o Boston aparece com todos os dedos da mão intactos, das duas mãos inclusive. Sendo que apenas um episódio antes, no episódio 10, a Ivy corta um dos dedos da mão dele. E aí a gente pode pensar, pô, mas ele fez uma cirurgia, ele recolocou o dedo. Pra isso acontecer, teriam que pegar o dedo dele e colocar no gelo, e você acha que a Ivy ia conservar o dedo dele pra colocar de volta? Ou teriam que colocar um outro dedo, ou seria um dedo robô? Mas aí, pra mim, é muito mais improvável do que terem deixado o corpo da Jane lá, porque às vezes todo mundo foi embora e estavam esperando a perícia chegar, a perícia não chegou ainda. Então é mais fácil explicar um corpo lá jogado do que a mão dele ter se reconstruído tão perfeitamente daquele jeito. Mas nem é só isso, não. Isso é uma grande prova pra mim, já seria o suficiente, mas não é só isso. A resposta está realmente no último episódio. A série nos dá essa resposta. Alguns momentos antes do último episódio, quando a Jane tá correndo, procurando a Ivy em todo lugar e vendo alucinações de algumas pessoas, ela entra em uma igreja. E do nada ela começa a passar em várias portas lá dentro e começa a ver várias pessoas se casando. E acha tudo aquilo muito estranho, é óbvio. Tanto que ela pergunta o que tá acontecendo aqui, e o David, se eu não me engano esse é o nome dele, né, que já namorou a Patterson no passado, ele fala que tudo aquilo é uma visão de como seria, e que ela só tem um caminho em uma variação infinita de possíveis resultados. Vou repetir aqui. Um caminho em uma variação infinita de possíveis resultados. Um caminho. Ou seja, só existe uma resposta certa, apesar de que muitas coisas poderiam ter acontecido no final da série. E logo na porta seguinte, a Jane encontra aquele agente da CIA, que era chefe da Tasha, que eu esqueci o nome dele agora. Ele fala que tudo aquilo é o cérebro dela falhando, tentando dar finais felizes enquanto o cérebro para de funcionar. Pois é, eu sei. Essa é a nossa resposta. O que isso significa? Significa que lá no final, segundos antes dela desmaiar e morrer na frente de todo mundo no meio da Times Square, o cérebro dela que estava prestes a parar de funcionar, prestes a desligar de vez, deu um último final feliz ali pra ela do que poderia ter acontecido se tivesse dado tudo certo. Então ele tentou dar esse conforto pra ela de ver todo mundo feliz, de ver todo mundo bem, graças àquilo que ela tinha acabado de conseguir fazer. Por isso que no finalzinho ela fala que tá bem, ela aceita a morte dela, ela percebe que tudo aquilo estava acontecendo, mas na real, ela morreu. E aquilo foi uma alucinação do cérebro tentando dar um final feliz pra ela. O que você acha dessa explicação? Faz sentido, não faz? A resposta tá lá, mano. Não tem como a gente interpretar uma coisa diferente. E é por isso que eu vou dar uma terceira opção pra dar aquele conforto que também pode ser uma forma de olhar esse final. Lembram que no final da terceira temporada, pro início da quarta, a Jane, ela acordou sem memória. Na verdade, ela voltou a ter memória da Remy, que era aquela terrorista que iniciou toda essa história. E aí, durante grande parte da quarta temporada, foi essa batalha mental, meio que de dupla personalidade, entre a Jane Doe, do FBI, e a Remy, que era a terrorista. Até que em um momento ali da quarta temporada, elas passaram a se entender, se juntaram, se fundiram na mente da Jane e se tornaram a mesma pessoa. Aí a outra forma de interpretar pode ser justamente aqui, sabe? A gente eleva tudo isso lá pro final da quinta temporada. O que aconteceu? A Remy morreu na Times Square, né? A personalidade dela morreu lá e a Jane Doe sobreviveu. E agora sim, ela pode finalmente ser feliz com Kurt, construir uma família, viver uma vida mais tranquila, sem essa sede que a Remy criou, né? De toda essa infância que ela teve, que foi bem ruim, mas sem essa sede de buscar ação, de buscar problema, de fazer alguma coisa a respeito, sabe? Agora a Jane tá livre de tudo isso pra viver uma vida dela mais tranquila, sem essa outra personalidade trazendo tudo isso, entendeu? Então pode ser uma forma de interpretar também. Eu não acho que essa é a correta, tá? Porque a série realmente nos deu uma resposta ali no último episódio. Mas também não tem nada que diga que essa teoria está errada. Então
pode ser uma forma de olhar para esse final também. Agora eu quero saber de você, o argumento que eu usei aqui te convenceu? Pra mim me convenceu muito, eu não consigo ver outro final, mas pode ser que você pense diferente de mim. Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que você acha, qual desses finais você prefere, e me fala também o que você achou do desfecho como um todo de Blindspot, se você gostou ou não, porque teve algumas pessoas que eu vi que não gostaram. Não esquece de não sair do vídeo e vir aqui, ó, de se inscrever, caso você tenha chegado até aqui e não se inscreveu ainda, e tem outro vídeo desse lado, aqui embaixo tem umas curiosidades de Blindspot, que também foi muito legal, um vídeo muito bacana pra você que gostou da série. É só clicar aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima, valeu!